Hoje a gente vai falar sobre Aqui, do Richard McGeary. Uma das HQs mais aclamadas e influentes das últimas décadas, especialmente se a gente está falando em quadrinhos norte-americanos. É uma HQ difícil de conversar sobre, já é tipo a milésima vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque é difícil explicar como funciona a história da HQ. Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem, mas basicamente a sinopse da HQ é a história de um canto, de uma sala ao longo dos séculos. Então você é colocado numa perspectiva que não muda, e o que muda, na verdade, são as histórias que vão acontecendo simultaneamente na página. Eu tô colocando alguns exemplos para vocês entenderem, né? Então é como se fosse a história de um canto, de um lugar, né? De um pequeno espaço. Tanto contemporaneamente, sei lá, pensando em 1960, até tipo 1 milhão de anos no passado para 300 anos no futuro. Existem algumas brincadeiras temporais que o McGeary faz no quadrinho. Eu nem preciso dizer que esse conceito é muito interessante, né? E acaba instigando a gente a fazer investigações intelectuais em cima desse quadrinho para pensar quais são as possibilidades da mídia, né? Quais são as possibilidades do que a gente pode fazer com os quadrinhos. E não à toa, esse quadrinho foi originalmente publicado em uma primeira versão em 1989 na revista Raw, que tinha exatamente essa proposta. Era uma revista de quadrinhos alternativos, meio de vanguarda, para colocar sob o sol autores que tinham propostas um pouco mais ousadas. Inclusive, a revista era editada pelo Art Spiegelman, que é o autor de Maus, né? Um dos quadrinhos do Beabá aí, das graphic novels, que você lê primeiro junto com Watchmen ou Cavaleiro das Trevas, enfim. E quando foi publicado, em 1989, ele fez um certo barulho, porque justamente por desafiar essas noções pré-estabelecidas do que um quadrinho pode contar. E muitos textos e estudos acadêmicos foram publicados sobre esse quadrinho ao longo dos anos, até que em 2014 o McGeary vai fazer uma segunda versão e talvez versão definitiva, que é sobre a qual a gente vai falar hoje nesse vídeo. O McGeary tem um background interessante, ele é um artista plástico, artista conceitual, sei lá, chame do que quiser, que faz umas instalações e uns trabalhos assim, além do que ele era, se eu não me engano, baixista. Agora eu posso estar falando merda, eu não sei se é baixista ou baterista, mas ele fazia parte da banda Liquid Liquid, que é uma banda de New Wave, que tinha também uma proposta meio avant-garde, assim, de música, né? Indo na esteira de várias outras bandas de New Wave aí dos anos 80 e 70. De qualquer forma, essa primeira versão do quadrinho foi francamente inspirada pelo desenvolvimento do Windows, o sistema operacional Windows, né? E aí a gente vê a ideia das janelas, né? Trabalhar essas janelinhas de coisas acontecendo. Isso o McGeary falou em entrevista, que ele foi inspirado por essa ideia, né? Onde múltiplas coisas vão acontecendo. E nessa segunda versão, a gente tem um trabalho em página dupla. Então, tipo, a cada 2 páginas, na verdade, é uma unidade da história, né? Onde vão acontecendo várias coisas, simultâneas. E eu tive um pouco de resistência com ler o Aqui por muito tempo por causa desse discurso meio como se fosse o fim dos quadrinhos. Algumas HQs têm isso, um discurso em cima dela que é como, nossa, contamos tudo que dava para contar nessa mídia. Como é o caso do Watchmen, por exemplo, com os super-heróis. O Watchmen encerrou o debate em torno dos super-heróis nos quadrinhos. Ou, enfim, sei lá, pegue qualquer outra HQ dessas mega consagradas, assim, desde autobiografias até quadrinhos mais experimentais, tipo do próprio Chris Ware, que eu tô toda hora citando aqui no canal. O Chris Ware
contou tudo que poderia ser contado de 1 milhão de formas. Por exemplo, ele tem o Building Stories, que é uma caixa que vem em vários quadrinhos. E um artigo do Ramon Vitral, acho que na Rolling Stones, na revista Rolling Stone, falando sobre esse quadrinho, revelou que existem tipo mais de 80 bilhões de maneiras de ler o quadrinho, se eu não me engano. É um negócio assim, é um número astronômico. E esses discursos, eles me afastam, cara, porque parte dessa ideia imbecil de que parece que o quadrinho ele tem que chegar numa linha final. Você não vê as pessoas falando isso sobre cinema. O filme tal contou tudo o que tinha pra contar, sei lá. Pega filmes também muito ousados, tipo o Arca Russa, por exemplo, um filme todo em plano sequência, que conta a história da Rússia e etc. Não acabou a história do cinema aí. Ou então filmes, sei lá, aqueles filmes longos de 14 horas, acho que é 14, né? Como é o caso do Satan Tango, do Béla Tarr. Não, sabe? Ou alguns filmes experimentais também, tem inúmeros que a gente pode citar aí que extrapolam um pouco os limites e convenções que a gente cria para os quadrinhos, ou para as obras de arte, melhor dizendo. Isso quer dizer que acabou o cinema, ou que não tem mais nada para contar? Obviamente não tem esse discurso em cima, pelo menos eu não vejo esse discurso em cima de outras linguagens, tipo música. Beethoven acabou a música, gente? Não, obviamente não. Então, isso já me dava um certo ranço, porque parecia tipo uma tentativa de colocar o quadrinho nesse pedestal, que eu acho que no final das contas é uma vontade de vender mais livro, tipo uma manobra editorial para tu vender mais livros. Mas pensando em quadrinhos que eu poderia trazer para o canal como que estimulassem o debate, eu fui lá e li o Aqui essa semana. E cara, eu já tinha lido a versão original de 1989, então eu sabia do que se tratava e do que dava, né, mais ou menos para fazer. E eu achava até então que a versão de 89 me soava mais charmosa, né? Aquela experiência original, onde tudo começou. Mas de fato, cara, o Maguire, ele consegue romper a coisa para níveis muito impressionantes com essa nova versão de 2014. Primeiro porque se você é induzido a entender que o Aqui é uma história sobre particularidades, porque é uma história sobre um canto, né? E aí o que vai ter nesse cantinho? Tantas pequenas coisas, né? Tanta pequeneza, mas o Maguire faz um trabalho que é quase um trabalho assim, que conversa um pouco com talvez o processo científico. Vocês me digam se eu estou viajando, mas ele pega uma coisa super particular e extrapola isso, vai, né, aprofundando isso e consegue fazer um comentário sobre o que é geral, né? Tipo, ele consegue fazer um macro comentário sobre a história, especificamente dos Estados Unidos, mas dá pra falar que é meio que da história da humanidade, porque você tem páginas que estão lá, sei lá, no período paleolítico, você vai ter páginas que vão estar se passando no século XIX, até tipo no futuro, onde ele brinca com vários conceitos de ficção científica, né? E essas histórias são sempre mediadas através de tensionamentos. O que eu quero dizer? Em algumas páginas, pedaços do passado conversam com pedaços do presente, sejam para contradizer, né? Seja para fazer um jogo de opostos, olha como antigamente era e olha como é hoje, né? Seja para reiterar. Tem tipo coisas que alguém fala em 1827 que vão servir como ilustrar uma resposta para algo que alguém falou nos anos 60. Isso é muito inteligente, porque conecta pedaços da história americana e também a história humana, conecta esses pedaços para você ter uma espécie de vislumbre, uma visãozinha
macroscópica da humanidade, né? E esse tipo de visão que tenta abarcar o todo é um tipo de visão que hoje em dia, cara, é um pouco fora de moda, talvez, né? Pensando em termos enquanto uma filosofia, né? Enquanto um jeito de pensar o mundo. A gente vive uma época em que a gente está dividido em várias especialidades, né? Você se forma, você tem que fazer a graduação, o mestrado, o doutorado, enfim, tirar o PhD, etc. De modo que a produção social, a maneira que a gente se organiza socialmente é super especializada, né? Principalmente em países, nas ditas economias de primeiro mundo. E isso causa, na consciência coletiva, a impressão de que a gente não tem nenhuma grande narrativa, uma grande resposta unificada por que diabos é essa vida, esse mundo que a gente vive, né? O conhecimento está todo fragmentado e muitas vezes não se conversa. Pelo menos essa é a impressão, muitas vezes, que o conhecimento humano, que a filosofia da ciência pode aparecer para a gente. Mas nem sempre foi assim. Especialmente na época moderna, a gente teve vários filósofos, economistas, enfim, que tentaram dar um sentido para o todo, historiadores também, né? Principalmente em recortes europeus, assim, a Alemanha e a França são, cara, os principais países que fizeram esse movimento, assim, com filósofos como Hegel, por exemplo, né, um dos fundadores do idealismo alemão, Kant. Todos eles tinham sistemas complexos para você entender um aspecto inteiro do conhecimento, né? Então existe uma ambição de fazer uma síntese do que é essa experiência de viver, do conhecimento e tudo mais, do que a gente tem enquanto científico e histórico, e colocar, sabe, num tipo de pensamento coeso, né? Na França também tem isso, depois das revoluções e do iluminismo, de modo geral, o processo histórico que foi o iluminismo, você vai ter grandes pensadores que vão elaborar sistemas complexos e grandes tratados sobre a condição humana, né? Você vai ter, por exemplo, o Rousseau com a teoria do contrato social, né? Teorias de Estado muito abrangentes e gerais. O próprio Auguste Comte, né, do positivismo, fundador do positivismo, também tinha algumas ambições macroscópicas no projeto dele. E isso foi substituído, como eu disse, por essas visões particulares. Isso se reflete na arte também, né? Vocês já perceberam que a arte está cada vez mais particular? Quantos quadrinhos autobiográficos vocês já não viram na vida? O meu próprio trabalho tem muito disso. A gente está sempre partindo desses pontos particulares, só que a gente fica nesse ponto particular. As boas obras, elas na verdade expandem, né? Fazem uma conversa entre o que é geral e universal e entre o que é particular. E isso é muito massa, que é o que o McGeary faz aqui no Aqui. Faz aqui no Aqui. No entanto, muitas outras narrativas ficam nessa coisa assim da minha própria vida, da minha identidade, de quem eu sou, como eu sou, sabe? Você vai, sei lá, em exposições de curadorias e tá sempre lá o problema do sujeito, do subjetivismo. E eu nem tô dizendo que isso é ruim, não. Eu acho que o desenvolvimento natural da ciência e da filosofia é realmente perceber que tentar fazer uma visão muito macroscópica do mundo pode incorrer a erros, como incorreu, né? A visão, sei lá, do idealismo alemão tem vertentes que vão para cantos muito problemáticos, né? A própria visão do humanismo da França também. Só que não é jogar fora isso e dizer, cara, a gente então vai falar só sobre a unha do meu dedão e eu vou, enfim,
ficar nisso. Não, é a gente tentar não abandonar esse projeto, eu acho que deveria ser a nossa postura, né? Pô, não abandonar o projeto de entender a sociedade em sua complexidade, com todos os seus mecanismos e coisas que se relacionam, e tentar dar um sentido para isso, não desistir desse projeto, mas só entender as limitações, entender que, por exemplo, quando a gente está fazendo história, a gente não acha que a gente está reconstituindo o que aconteceu exatamente como o que aconteceu, né? Ou quando a gente está falando sobre epistemologia, que é filosofia do conhecimento, né? Como que a gente conhece uma coisa e com que critérios a gente estabelece que uma coisa é verdadeira ou falsa, ou cientificamente, né, forte ou fraca, se você for usar esses termos. É entender que, na verdade, a gente tem critérios que têm os seus limites, mas que dão uma resposta relativamente segura para a gente agir no mundo, né? Caso contrário, a gente fica perdido, né? Fica sem chão. E eu acho que o Aqui é exatamente a síntese disso. Embora seja um quadrinho que no primeiro contato tu vai pensar, pô, é um quadrinho sobre esse canto, como eu falei, né? Uma coisa tão particular. Mas, cara, ele obviamente tá tratando de um todo, cara. Sejam em partes que relacionam a construção da casa com a casa já construída, entendeu? Como se a casa fosse a história da humanidade, né? Tem vários jogos de múltiplos significados que o quadrinho traz e que são muito ricos pra gente ter uma visão poética do que seria essa visão historicamente macro, né? Tipo assim, eu diria que o McGear pegou a ideia de uma história geral do mundo, né? De uma síntese da história geral do mundo e conseguiu transformar isso numa linguagem artística, uma linguagem poética. E por isso que é tão incrível. Chega num ponto que quando você tá lendo o quadrinho, você tem uma sensação de que você tá tendo uma epifania sobre a condição humana. Isso é muito interessante, né? É muito rico. Então, acho que, apesar da propaganda em cima do quadrinho ser como, é o fim do quadrinho, quase que como o fim da história do Fukuyama, né? O fim do quadrinho. Agora acabou-se. Agora o gibi pode fechar. O último que sair apaga a luz. Acabou o gibi. Apesar de ter essa propaganda que me afastou, realmente eu tenho que dar o braço a torcer que ele chega caminha por veredas, né? Chega em limites, em bordas que realmente às vezes perigam de, tipo, te mostrar uma potência nova do quadrinho, inédita, a qual, tipo, cara, a noção de que, não de que a gente acabou de contar tudo que a gente tinha pra contar, mas que, cara, a gente ainda não contou nem 1% do que a gente conseguia contar com quadrinhos dessa forma, com esses mecanismos tipicamente de quadrinhos. Vai sair um filme agora, quer dizer, já saiu, né? Só não sei se chegou nos cinemas brasileiros. Mas enfim, saiu o filme aí do Zemeckis, pra quem não sabe, acho que é o diretor de Forrest Gump. Um diretor que pouco me interessa, assim, sendo muito honesto, mas que é um filme assim, que vai tentar refazer a história do Here, né? Adaptar a história do Here. Eu quero muito ver como ficou, para de repente trazer aqui para comentar, né? Mas eu não boto muita fé, não. Eu acho que a própria ideia de ter um casting com nomes reconhecidos já tira essa ideia da história ser sobre o canto e já vira uma história, né? Parece que já vira uma história sobre personagens específicos, o Tom Hanks, né? No caso. Mas vamos ver. Recomendo demais o quadrinho. Não achei a versão que eu tenho física, não sei quem pegou. Se você catou a minha versão e tá vendo esse vídeo, por favor, me devolva. E no mais, é isso aí, pessoal. Leiam esse quadrinho e comentem aí o que vocês acharam da leitura que a gente discute.